E que é pena, eu acho que esta dependência sem dúvida que podia ser muito evitada e claro que em qualquer tipo de relação há um certo grau de dependência também, obviamente que é normal que aconteça, mas aqui já estamos a falar de outro nível de dependência, não é? Aquele nível de dependência que todos nós temos naturalmente nas nossas relações e lá está, e isto para dizer que efetivamente estas dependências é uma questão que hoje em dia, eu pelo menos eu falo para mim, eu cada vez assisto mais isto nas pessoas que eu acompanho, mas por outro lado também fico obviamente feliz de perceber que se as pessoas estão a fazer este processo é porque também querem fugir deste caminho, também querem sair desta dependência. E eu sinto que isto é algo que tem de estar cada vez mais presente, cada vez mais eu sinto que vêm ter comigo pessoas nesse sentido, mas também acho que cada vez as pessoas são mais conscientes. É curioso falares nisso porque eu compreendo o que queres dizer, mas eu não consigo classificar dessa maneira. Eu acho que não pode existir dependência. Sim. E eu entendo o que é que queres dizer. Claro que numa relação, ou num casamento, tem de existir realmente esse compromisso e a Exato. dependência que tu falas, eu creio que é no sentido de uma troca. conexão e uma Exato. ligação e está ali. Mas mais do que Claro. tudo é um compromisso. Sim, exatamente. E claro Sim. que tu não vais... olha, eu só quero viajar sozinha, portanto, lá Claro, está. Tu claro que vais sim. viajar e fazer férias, és dependente daquela pessoa, tu estás em Exatamente. dependência nesse sentido. Mas esta semana, até disse uma coisa curiosa, eu tenho uma premissa e até apliquei esta semana, num sentido, disse a uma pessoa, e depois a pessoa disse, mas isso num contexto assim, que eu passo a explicar o que é que é. Então eu digo muito isto, que é, na questão das relações amorosas, e o trabalho que eu tenho feito em mim nos últimos anos tem sido um lugar de eu querer. Para mim, a relação faz sentido assim. Eu quero-te, eu escolho estar contigo, Exato. mas eu não preciso de ti. Exatamente. Não preciso no sentido da dependência. Pronto, e até eu disse isto a uma pessoa e a pessoa disse assim, bem, se assusta, isto é muito frio, isto dito assim num contexto de uma relação, não é? Se a pessoa estivesse numa relação amorosa e eu ouvisse isto parece quase de género, então, mas não precisa, então o que é que estás a fazer comigo? Não. E isto é preciso explicar e claro que tem toda uma lógica e não é num sentido frio, que é, não preciso ter para nada, estou aqui contigo, claro que não existe, não é isso. Claro Se eu que estou sim. com a pessoa, se tens uma relação e uma partilha, claro que tu queres, é no sentido de que não pode, para mim, não pode haver dependência. Exatamente. Que é, a minha vida faz sentido contigo. Eu nunca seria tão feliz se não estivesse nesta relação. Exato. E eu, para mim, cada vez mais digo isto, não pode existir, não deve existir isto. Que é, eu hoje estava a tomar o pequeno almoço e estava efetivamente a dizer, para mim, não, é merecimento, ou seja, neste momento que eu tive de manhã, estavam ali imensas coisas que eu tenho trabalhado em mim nos últimos anos. O merecimento, a capacidade e a possibilidade de estar sozinha, não é? Passar um fim de semana e fazer este processo e estar aqui, por exemplo, nestas dinâmicas sozinha, que nada tem a ver com solidão. Sem dúvida. E desta questão de me escolher sempre primeiro a mim. Exatamente. E a verdade é que eu não dependo de ninguém e não posso depender. E mesmo que eu estivesse numa relação amorosa, é eu escolher estar com a pessoa, mas se ela não estiver, eu conseguir ter a capacidade de ver que a minha vida faz sentido na mesma, sim, que eu sou feliz na mesma e que eu consigo escolher fazer boas opções para mim na mesma e estar bem também na mesma. Claro que se eu estivesse numa relação amorosa, eu escolheria e estaria ainda mais feliz com a pessoa, mas não quer dizer que eu não estou feliz desta forma. E a sociedade ainda vê de uma forma diferente. E é por aqui que é haver a dependência, e depois isto custa não só a quem está dependente, como ao outro lado, que é sentir que a vida da pessoa é um peso, pode ser uma carga. E se a pessoa diz, mas eu quero que... Então o papel masculino tem muito isto, não é? Que é, mas eu adoro, ainda para muitos homens, viver a sua masculinidade e o seu papel, né, do masculino, da energia, que se fala muito isto hoje, no feminino. A feminina tem ser cuidado e o masculino cuidar, certo? Mas isso não significa ter às costas
o cuidar não é ter às costas a responsabilidade daquela vida depender de ti. Claro que sim. E se tu crias essa dependência, o outro quase também vai querer. A felicidade dela depende, faz-te muito feliz, não é? Há muito isto. A energia masculina é muito de fazer feliz e do cuidar, e ela precisa ser cuidada. Sim, mas isso é de um lugar de amor, não num lugar de dependência, ou de codependência, ou de peso para... Porque senão isto vai causar pressão no outro. Sim. Não é? Tanto a própria pessoa como a outra. Exatamente. E ainda também existe, não só na mulher, mas também no papel masculino, ainda algumas crenças dos homens em que, para trabalhar muito isto que se fala hoje em dia, a minha energia masculina, para cuidar, tem que ser a felicidade dela, fazê-la feliz. Exatamente. Não, a pessoa também tem que... Nós não conseguimos fazer o outro... Lá está. Nós podemos contribuir para a felicidade do outro. E essa é que é a essência das relações, seja de que tipo forem, mais uma vez. Que é neste dar e receber recíproco. Exatamente. Mas primeiro cada uma das partes tem de estar bem consigo e escolher-se a si mesmo. Fazer-se feliz a si mesmo. Se não houvesse cada o outro lado... Eu sou feliz, não é? Eu consigo fazer boas escolhas para mim, eu consigo ter momentos e dar-me a mim também momentos, por exemplo, estava a dar este exemplo de ir passar um fim de semana, de ter um bom momento e uma conexão comigo, tomar um bom e desfrutar de um bom pequeno almoço. Ok, a cadeira do outro lado está vazia, então não me sinto só e estou a permitir-me fazer isso. Se estiver do outro lado, certo, mas a pessoa também está a viver e ainda estão a ser os dois mais felizes e realizados, porque estão os dois a partilhar esse momento de harmonia e também de satisfação, porque ambos estão a gostar daquela experiência, não é? Não estão, um gosta da praia, o outro gosta só do campo, nenhum está satisfeito. Portanto, também tem que haver essa harmonia, pelo menos essa conexão. E eu acho que acima de tudo é isto que estavas a falar da dependência, que mais uma vez eu entendo, isso pode ser clarificada. Exatamente, eu acho que agora que estavas a falar nisto, eu acho que o termo não é dependência, eu acho que não era bem compromisso. Não, mas é dependência no sentido, claro que tu és casada, tu vives com o teu marido. De certa forma, repara, tu vais cozinhar, não vais fazer só tipo para ti. Exatamente, ou seja, vamos usar a palavra, estás dependente dele e ele de ti nessa questão. Certa interdependência. Interdependência saudável. Agora, dependência no sentido da vida depender, da necessidade, tem que fazê-lo feliz ou fazê-la feliz, tem que estimular. Não. E por isso é que se cada um disser assim, ok, eu escolho estar aqui nesta relação, mas a verdade é que eu não dependo dela. E isto eu acho, e principalmente dependência, nem entro pelas outras questões financeira ou material. Não dependo emocionalmente. Eu, se não estiver, eu consigo sentir-me feliz, realizada e ter uma vida satisfatória. Chegar a esse lugar tem tanto de duro, de desafiante, como de belo. Mas depois o grande desafio que eu vejo hoje em dia, para mim que sou mulher, nesta sociedade que ainda temos, é haver a compreensão desse lugar. Perguntam-me muitas vezes isto, mas então é uma vida muito solitária, parece solitário, estás sempre a fazer. Eu tenho esta questão, eu tenho partilhado cada vez mais, eu faço muita coisa sozinha. Então eu, quando comecei a fazer em 2020, fiz o meu primeiro caminho de Santiago e fui sozinha. E foi assim a primeira coisa. Eu já tinha viajado sozinha antes, tido assim algumas experiências, mas foi a primeira coisa que eu fiz assim, que é percepcionado com mais risco, de pegar numa mochila e ir sozinha. E depois, no ano a seguir, 2021, terminei uma relação amorosa longa e a partir daí fui de férias a primeira vez nesse ano, ou 21 ou 22, eu já não me recordo agora. Portanto, nesse ou no ano a seguir, as férias típicas de ires para um destino de praia, com tudo incluído, e fui sozinha. E houve muitas pessoas que... Mas tu foste mesmo sozinha. E a verdade, e é curioso que ainda é muito estranho para as pessoas de fora fazê-lo sozinha. Mas tu não te sentiste que é muito... Não te sentes só? Tu não há... Não, em momento algum, eu na minha vida e nos últimos anos de um trabalho mais interno, que era antes ou depois de ter terminado a minha relação longa, amorosa, eu senti-me
foram poucas as vezes em que eu senti solidão, ou senti-me sozinha, e foi quando era muito foi criança, portanto, foi num processo que já fiz, terapêutico também, foi lá atrás na minha vida. Exato. A partir do momento em que eu realmente comecei muito cedo o meu caminho de autoconhecimento e de descoberta e de aprofundar-me muito, com mais incidência nos últimos anos, sem dúvida, não houve um único momento que me sentisse sozinha. É diferente de solidão de solitude. A solitude é a escolha de eu fazer coisas sozinha, de estar sozinha, e que tu podes ter uma relação, casamento, e escolher ter momentos de solitude. E é bom que haja isso. É muito importante que eles existam. Importante que eles existam. Claro que sim. Mas eu nem entro por aqui na questão da solitude, porque a verdade é que a minha vida sou eu, não é? Claro, tenho todos os meus amigos, família e tudo mais, mas eu não sinto, e há muita estranheza disso, mas como não sentes, não sinto. Não é? Porque se tem a ver com me sentir completa comigo, nas minhas coisas, nas minhas escolhas, e escolher-me a mim, não há forma de sentir a solidão. E agora, também ter a consciência que eu não estou a procurar fora, nem nestas coisas que faço, viagens, o que quer que seja, ou estar com amigos ou com família, não estou a colmatar vazios. Exatamente. Isto é que é importante. E que é isto que também leva muitas vezes à dependência do outro. É isso. É estes porque vazios tu vais que nós procura. Tu vais procurar no outro aquilo que te falta, aquilo que tu sentes que te falta. E que te dá ali drives que é, uau, sinto-me completa. Por isso é que há dependência. Tu fazes mesmo feliz. Sou feliz por estar ao teu lado. Não, eu sou ainda mais feliz por estar contigo. Exatamente. Não é? Sem dúvida. É isso, tu completas ainda mais, tu dás-me ainda mais. É muito isto. Ai, que bom, tu desde que apareceste na minha vida, eu faço ainda mais exercício, eu treino ainda mais, porque era uma pessoa, por exemplo, que treina e que gosta de exercício. Nada de mal com isso, acho super interessante, super bom. Mas digo muitas vezes, então e se a relação terminasse? Ai, eu não era capaz, eu sozinha não sou, nunca iria conseguir. Ok, então, mas... desculpa. Mas, então e faz sentido? Exatamente. Não é? Que é que a pessoa te traga descobertas, rotinas, hábitos saudáveis, isso é ótimo. Claro, a questão é, tu estás a fazê-lo por ti, mesmo porque queres, ou por pressão, porque o outro te vai impulsionando e devias, porque devias fazer, olha que é muito bom. Ok, tu podes, às vezes tu vais em esforço e vais só para agradar o outro e vais só porque é bom. Isto estou a dar um exemplo que é muito comum, que a questão do exercício, porque está muito associado depois à imagem, ao corpo. E vincula-se muito isto hoje da saúde. E pode não fazer sentido para o outro de todo. Exatamente. E a questão é, eu aceito esta pessoa que não faz exercício, que gosta de ter uma vida sedentária e que não se preocupa. Ok, aceito, está tudo bem. Ou não, eu quero mesmo uma pessoa que cuide dela, que saiba porque é importante. Então, se calhar não faz tanto sentido estar ali com aquela pessoa. E isto tem a ver com tu saberes exatamente o que queres ou o que não queres. Exatamente. Agora, o outro, ou tu deixaste de fazer, porque nunca queres te levantar cedo para ir fazer uma caminhada ou fazer um treino ou não sei o quê. Mas então também se calhar nunca fico aqui. Então tu começas a deixar de fazer, porque a pessoa diz, isso é uma perda de tempo, nunca pode estar, nunca... Então, porque há dos dois lados, não é? E tu deixas de fazer coisas, ou de estar com pessoas, ou de ter coisas só porque o outro... E começas a fazer coisas que não fazem sentido só para estares próximo do outro. Eu digo sempre, experimentar sim. A pessoa gosta muito do espetáculo de stand-up comedy. Ok, nem é uma coisa, ou nunca... Então vou um ou dois e vejo. Agrada-me mesmo, espetacular. Ou então não faz sentido. Até que ponto é que a pessoa aceita ou não? Mas eu não, quero uma pessoa que vá comigo. Então, olha, se calhar não é importante. Exatamente. É a mesma coisa. E acho que nós temos, hoje, toca-se muito isto. E tem-se mudado, porque há uns anos... a questão da gestão familiar é diferente. Mulher muito mais de cuidar do lar e tudo mais, e o homem, portanto, era uma dependência diferente, muito mais... Existia mesmo uma dependência clara, com lugares fixos. Com lugares muito fixos. E nem havia e era muito havia muito patriarcado e, portanto, muito fixo do que era o papel da mulher e do homem. A dependência era nesse sentido. Hoje em dia é uma dependência de agradabilidade.
Sim. de encaixar-me no outro, Exatamente. de eu conseguir, porque assim estou próximo dele ou dela, porque assim estamos a fazer coisas. É bom, por exemplo, eu acho que um casal tem que ter obrigatoriamente coisas Sim. que um e outro façam sozinhos. Imagina, um hobby, hobbies em conjunto, mas tarefas ou hobbies, ou Exatamente. algo que seja só da pessoa. Exatamente. Sem dúvida. Sei lá, a mulher que esteja num clube de leitura ou num clube de costura e o homem que vai jogar pádel com os amigos, por exemplo, ou xadrez ou não sei o quê. Ou seja, é bom que cada um tenha pelo menos aquilo é meu e aquilo no sentido, por exemplo, eu acho que é super interessante. Sem dúvida. E depois coisas em conjunto, obviamente, e que os liguem. Claro. Exatamente, porque senão tu perdes-te muito facilmente. Sim. Tem que haver a identidade da relação. Exatamente. E de uma amizade, de uma relação qualquer ela que seja, mas sem nunca se perder a identidade individual de cada um. Eu acho que isso é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. E é curioso que lá está, às vezes parece que esta identidade própria é um bocadinho mais fácil de manter nas amizades, não é? Mas depois quando nós chegamos aqui a uma relação romântica, claramente que parece muito mais difícil. Ali são outras, relações. Claro que também há outro nível de intimidade. Embora há relações de amizade também muito próximas e que às vezes são dependentes, não é? Exatamente, sem dúvida. Mas são relações diferentes, embora são as duas relações, são, e mesmo as familiares, por exemplo. Também há quantas dependências, não é? Nas familiares. Mas sem dúvida que dentro de tudo que é relações, as amorosas são aquelas que são mais desafiantes na vida do ser humano. Eu não tenho dúvida. Porque as familiares, que são aquelas que existem desde sempre, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão trabalhá-las, seja em terapia, fora da terapia, e nós cada vez, a psicologia estando mais aberta e disponível para que as pessoas usem e abusem dela e usufruam, tem-se assistido a isso. As amizades também são algo que se vão cada vez mais trabalhando quando se trabalha das familiares. E portanto acredito, e quer queiramos, quer não, a família tem que estar sempre lá, os amigos vão estando uns, saindo, entrando novos. As relações amorosas, eu falo isto não só do meu lugar, da minha profissão, mas pela minha experiência e pelo aquilo que observo e do meu lado pessoal. É sem dúvida a relação amorosa, o amor romântico é o que mais desafiante existe na vida de uma pessoa. Sem dúvida que é das coisas que a maior parte das pessoas acha que é necessária e eu questiono. É muito importante, mas não é necessário. Pode ser facilmente substituível, mas ao mesmo tempo é aquela questão de estou bem sem, mas claro que ele me acrescentaria. Mas é o mais desafiante na vida de um ser humano, porque não é só uma conexão como uma relação de amizade, em que tu estás ali, depois vais para a tua casa, em que tu efetivamente não tens que contar tudo. Uma relação amorosa, que pode depois ter os passos todos, desde ser só o namoro, de ser a partilha da casa e do casamento, o que quer que seja, implica ter que haver, é isto. Esta conexão. Para que os amigos... salvo algumas exceções, não andam de mãos dadas. Exatamente. E isto vê-se, a relação, andam próximos, têm muitos momentos íntimos, às vezes em festas e tudo dormem juntos, no mesmo sítio, na mesma cama. O que é a relação amorosa? É isto. Os namorados andam assim, os namorados, os maridos, né? É dar... E fazer isto não é só nas mãos, é em tudo na vida. E, portanto, fazer isto pressupõe um entrelaço muito grande. E não é qualquer pessoa que está disponível para fazer isso. Então, eu acho que é dos desafios maiores. E para mim, sim, e assumidamente, é a primeira vez e disse isso, que gostaria que falaria sobre. Para mim, e falando pela primeira vez, quem é próximo e sabe... eu já tenho trabalhado muita coisa na minha vida, de nível familiar, a nível pessoal, do meu autoconhecimento, da minha evolução. Para mim, nesta fase da minha vida e neste último ano, é o que eu arrumei a minha casa, como se costuma dizer. E portanto eu fiz um processo do qual me orgulho muito e tenho feito nos últimos anos, mas nos últimos 2, 3 anos. E no último ano, muito com a última divisão da minha casa, tem sido esta questão do amor romântico. E, portanto, tem sido o mais desafiante. Mas também o que mais tem trazido respostas ainda e autoconhecimento ainda mais profundo e camadas que eu não tinha noção de mim.
mas é dos mais desafiantes. Porque e quanto mais te conheces, mais desafiante é Claro que sim. até para que o outro compreenda. Não é? É o que eu tenho Exatamente. percebido. Porque pressupõe mesmo aquilo que falamos, a verdade é que a autenticidade já está lá da minha parte, mas Claro. depois existe a conexão. Conexão. E a conexão, Sim. quando depois tu és muito verdadeira e muito autêntica e tu conheces muito bem, ok, sabes os teus limites, aquilo tudo que ponhas, Exatamente. é muito, muito duro, que às vezes ser compreendida ou encontrares alguém no mesmo patamar, nesse mesmo mindset, e eu não estou à espera aquela questão do macho perfeito. Às vezes as mãos Claro, de uma... Não é nesse sentido. eu acho que nem existe. existe. A perfeição só existe Isto é no outra questão, dicionário, não é? exatamente, isto não existe. Não, mas sem é o dúvida. mais... Eu acho que é o que dá mais trabalho. Claro. É preciso disponibilidade. Eu acho é que ainda há muitas crenças sobre porque dá muito trabalho, porque é muito exigente. Não é, pode ser simples, depende de como tu estás a não a viver a tua vida. Exatamente. Se tu também estás a viver uma vida leve, equilibrada, relaxada e tudo mais, pode ser desta maneira também. A maior parte das pessoas não está assim, portanto, Claro que sim. eu digo que estou na luta, mas acredito que é possível e que efetivamente há lá está, voltando à metáfora, haverá tampas por aí Claro que para todos os tipos de panelas, Claro que mas sim. é das áreas mais desafiantes, porque Sem a maior dúvida. parte das pessoas antigamente gostava-se muito, não sei se tens noção, mas eu já dei comigo a fazer esta reflexão, cozinhar sem tampa. Sim, Era sim. tudo muito, não é? Não se punha os Claro. testes e as tampas muitas vezes. Acho que a minha avó tinha tachos que nem tinha, as tampas já não existiam. Sim. Exatamente. Então, ou nem punha, nunca, não é? Ficava tudo assim e eu acho que é isso, as pessoas muitas vezes não querem pôr, é quase pôr a tampa fecha, né? E não tem que fechar. Exatamente. Tu pões a tampa para quê? Para cozer mais depressa, para não haver evaporação, para não perder o calor. Exatamente. Pões a tampa para manter quente a comida. Claro. Na verdade é isto. Sim. E o compromisso muitas pessoas não querem ter, porque pôr a tampa significa Sim. que tu tens que cozinhar o que está lá dentro. Exatamente. E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil de todo. E não dá trabalho, mas implica te dedicares. Implica investimento de tempo, de energia. Claro que sim. As pessoas têm que estar disponíveis para isso, sem dúvida, sem dúvida. E estás aqui a tocar em pontos maravilhosos e que são questões que eu acho que muitas pessoas que nos estão a ouvir debatem-se muito e lá está, eu por acaso também há 2 episódios atrás falavas sobre esta questão também do facto de não estarmos numa relação amorosa. Há muita gente que partilha comigo esta questão de ser duro, ser muito difícil e recuperando algo que também falaste lá atrás, principalmente com a sociedade que nós temos hoje em dia. É difícil ainda as pessoas sentirem-se bem em estarem sem ninguém numa relação amorosa. Não é fácil. Porque temos uma sociedade ainda muito focada naquilo que é suposto e muito focada naqueles papéis todos associados a estarmos com alguém. E isto é muito, muito difícil, mas queria-te aqui só perguntar também, lá está, obviamente, naquilo que te sentiste confortável em partilhar, como é que tem sido para ti este caminho nesta sociedade que, lá está, dificulta-nos um bocadinho esta questão que acontece com tantas pessoas que estão solteiras porque querem, estão solteiras porque ainda não se sentem confortáveis para estar noutra fase, pessoas que estão solteiras porque ainda não conseguiram encontrar a pessoa que faz sentido, mas que infelizmente é muito, muito duro porque a sociedade parece que não permite estas pessoas estarem bem assim. Eu tenho algumas experiências e vou começar até por partilhar uma que é quando tu vais, reservas um hotel. Pois, exato. E aconteceu este fim de semana outra vez, já não é a primeira vez. Eu falei há bocado do ir de férias sozinha por fora, naquela vez, foi assim a primeira viagem que fui num contexto que era verão, agosto e vais... Exato. Qual é a expectativa? Normalmente as pessoas vão sempre vais em casal. Por isso é que eu também, quando tu disseste isso, eu disse uau, porque lá está. Então eu chego ao hotel e eu fui, não é segredo, eu fui para Lanzarote, precisava mesmo desligar e foi assim na altura o que encontrei foi uma coisa assim marcada muito de um momento para o outro. E quando chego, houve e estava a fazer o check-in
Começou tudo no aeroporto, quando eu saio do aeroporto. Exato. E tenho aquelas o transfer para o hotel era Sim. aquelas agências, pronto, foi com tudo, Fazem tudo sim, incluído. é uma prima Exato. minha que tem uma agência de viagens e ela organizou-me tudo e tudo mais. Exato. E que estão a fazer a chamada, porque estava lá o senhor com a plaquinha a dizer qual é que era a agência, não sei o quê, e está a senhora, eu disse o meu nome, que ele perguntou-me, ele disse, ok, uma pessoa, e olhou, uma pessoa? Exato. Uma persona? E eu, sim. Exato. Ok, começou logo aí. Exato. Quando entramos, lá nos conduziu, porque tivemos que andar um bocadinho até o autocarro. Quando entramos outra vez para o autocarro, estava outra senhora a fazer outra vez, aquilo era dupla verificação. Exatamente. E voltou a ficar surpreendida por eu estar sozinha. Quando eu chego ao check-in do hotel, foi outra vez outra surpresa. E eu notei claramente, a pessoa ficou, mas só? Exato. Sim, só, estou só. Claro que sim. A palavra em espanhol é muito engraçado, que é sola, não é? Sim. Tipo, é como se estivesse só, é solidão, é da solidão pura. Remete muito para essa palavra. E é muito engraçado, porque depois aquilo é os charters, não é? Que vão, eram só portugueses, e ficaram muitos no hotel, depois muitos espalhados, mas no onde eu fiquei, ficaram alguns casais, e uns com filhos, outros sem filhos. Era muito, muito engraçado, porque eu via claramente o olhar de espanto e de observação de que íamos nos cruzando depois, de género, o que é que eu estava a fazer, para onde é que eu ia, o que é que eu fazia. Sim, quase curiosidade, eu não me recordo de nessa semana ver alguém sozinho, portanto, que às vezes até pode acontecer, a outras mulheres. Vai-se começando a ver... Não, eu só via que só estavam pessoas em casal e em grupos, e não havia, portanto, mais estranheza era. Claro. E este fim de semana foi a mesma coisa. Quando organizei para vir, eu tinha visto este sítio, que é espetacular, e já tinha sido a Andrea, com quem eu estive ontem também, que me tinha falado a primeira vez, e eu disse, olha, está metes perfeito, fica a meio para os dois lados e não sei o quê. Exatamente. E mandei um e-mail a dizer, porque eu vi a reserva pelo Booking, passando a publicidade, um dia vão-nos pagar, mas vi e depois, e não dava para selecionar só para uma pessoa, que isso é uma coisa que eu acho que devia ser começado às pessoas, os hotéis e estadias. Então eu disse, pronto, se não dá, eu vou mandar um e-mail e vou dizer assim, para estas datas, só para uma pessoa, qual é a cotação? E responderam-me, não fazemos reservas só para uma pessoa. O valor é o mesmo, é este, e inclui 2 pessoas. Se quiser só vir uma pessoa, tudo bem, mas não. E foi a primeira vez que isto me aconteceu, porque normalmente. Exatamente, há o valor para uma pessoa. Sim, mas normalmente no Booking às vezes não aparece, eu mando e-mail e peço a cotação só para uma pessoa e ajustam. Por exemplo, essa viagem que eu disse, eu paguei muito mais por ficar num quarto single, ou só para uma pessoa, portanto, não. Mas. Que é outra injustiça que eu acho que acontece. Mas pronto, passando à frente, essa é uma das grandes limitações da sociedade. Está tudo feito mas mandei, é exatamente isso. Sim. Como se tu não pudesses viver sozinha e ir sozinha desfrutar de uma experiência dessas. E então eu respondi na mesma que queria reservar, mas eu não disse, mas só vou, eu não disse. Mas se eu já pergunto qual é a cotação só para uma pessoa, mas dizem-me aquilo, e se não importa, eu quero reservar na mesma. E então eu cheguei ontem e entro e a pessoa, olá, boa tarde, disse o nome, vem sozinha? E eu disse, sim, só sou eu. Ok. Então, basicamente, fizemos lá tudo. Quando eu chego ao quarto, tem uma plaquinha, porque é cheio de detalhes o alojamento. Uma lousa que tem umas palavras escritas. Olá, Belinda. E tem Então o que é que nesse texto está? Olá, Belinda. Esperamos que desfrutem desta experiência e tragam ainda mais harmonia à vossa vida e à vossa... Não sei se... Não quero jurar que diz lá relação, mas... Então é muito engraçado. Esperemos que desfrutem, esperemos que não sei... Primeiro foi um bocadinho uma falha, mas eu até vou ignorar isso, porque eu já tinha dito que era só uma pessoa, mas está subentendido. Tinha 2 robes... Tinha tudo para 2. Exatamente. Então é isto, as pessoas não estão e a sociedade não está preparada para. Mesmo quando eu digo vou de férias ou fui de férias, sozinha. Exato. Ou quem foste, fui sozinha. Há muito isto.
Cinema. Pois, exato. Claro que eu gosto e prefiro ir ao cinema acompanhada e com amigas, mas eu já fui ao cinema Eu sou sozinha. suspeita, eu sou o contrário. Eu gosto mais Gostas de de ir ir sozinha. sozinha? Pronto. Gosto mais de ir sozinha. Espetáculos, o que Sim. quer que seja, já fui, eu não me privo. É Mas tão isso bom. vem de um trabalho que eu fiz e acredito. E eu também, mais uma vez, tenho uma particularidade. Eu acho que nesse caso eu sempre tive muita vontade desde pequenina de Sim. estar sozinha, fazer coisas sozinha. Sim, exatamente. Claro que depois crescendo na sociedade é estranho isso fazer. Claro. Mas há pessoas, e tu que acompanhas e eu também, que não conseguem sequer ir almoçar fora sozinhas. Sim, Eu há sim. umas semanas tinha um almoço marcado com esse meu amigo que falei há bocado, que ele Exato. entretanto teve uma questão de trabalho e não conseguiu. E eu disse, não, mas claro que eu vou almoçar na mesma. Exatamente. Até fui a um sítio que eu adoro, já não comia sushi há muito tempo, adoro sushi. E acabei por ir, mais uma vez, aí eu acho que já não há tanta estranheza, mas ainda há o questionar, não é? Nos restaurantes Sozinha. também não sinto tanto. Pronto. Também não sinto tanto. E eu recebi e partilhei na minha rede, na minha página, que vinha almoçar comigo e porque tive, e eu tive imensas pessoas a enviarem, a responderem e a dizerem parabéns pela coragem, eu não era capaz. Pois, exatamente. E, ok. Se isto é ser corajoso de ir almoçar sozinha, imagina então a viagem. Sim. E aqui a questão tem a ver com o que é que faz sentido. Há pessoas que isto não faz sentido. Claro, Eu podia estar aqui e dizer que estou sozinha e não me fazer sentido fazer essa viagem sozinha. Claro que sim. Claro que eu prefiro fazer uma viagem em conjunto, mas também vou preferir fazer viagens sozinha. E acredito, que eu poderei ter uma relação e fazer coisas sozinha. Claro. Não é? Claro que sim. Ou com amigos, o que quer que seja. E a sociedade ainda estranha muito e acha, por exemplo, após a minha relação, eu decidi ficar sozinha e não ter uma relação durante algum tempo. Foi uma decisão minha, foi um trabalho que fiz, que quis fazer comigo. E, inclusive, até tive uma experiência, fui viver para a zona de Trás-os-Montes, fui viver sozinha, um bocadinho um isolamento saudável, mas que eu precisei. Foi que me fez sentido, entrei pela minha estratégia, tudo direito. Mas eu tive durante ali 2, 3 anos, eu diria até o ano passado, em que eu realmente senti, ok, preciso de me abrir, e senti que era o momento que eu tinha até mesmo da minha família, eu notava direta e indiretamente uma estranheza e uma preocupação de eu estar sozinha. Se calhar que eu estava triste, que eu estava em solidão, e não é saudável. Tu estás muito sozinha, tu tens, se calhar, olha que ficas com um problema. Depois há muito associado que és muito esquisita. Pois, tu és muito esquisita, tu sempre foste muito esquisita. Sim. Não. Como se isto, lá está, como se isso fosse um problema, não é? Aquilo que remete para ser esquisito é, normalmente, não é? É o nós escolhermos com consciência aquilo que queremos. E saberes o que é que tu queres, o que é que aceitas, o que é que toleras, o que é que veio da relação anterior, o que é que o desfoque que tiraste de ti, o que é que as mágoas que tu precisas ou não de curar, o que é que tu estás ou não disponível. Atenção, que isto tem tanto de bom como tem que pode ter de menos positivo, que é de quando tu te habituas muito a estar sozinha, é muito desafiante depois permitires que entre alguém. Exatamente. E é quase aquela sensação e uma luta de que tens que fazer um caminho de eu não vou perder a minha liberdade. Eu vejo, por exemplo, a minha experiência lá está, deste último ano e meio, que é do outro lado, por exemplo, o medo de perder a liberdade. Sim. Eu não tenho medo algum, isto trabalhei também, de perder, de ter uma relação e de perder a minha liberdade. Eu não vou perder. Exatamente. Mas eu tenho assistido que pessoas estão sozinhas há muito tempo, neste caso figuras masculinas, que é a coisa, porque eu não quero perder a minha liberdade. Isto até muitas pessoas falam, mesmo em terapia, que é aquele sentimento, terminares uma relação longa ou não longa, mas que possa ter ali situações, agora vou ser livre. Exato. E quando estás muito tempo em que não dás satisfações, em que respondes, não tens preocupação, não tens a tal obrigação que vamos falar na tal interdependência, porque se tens uma relação, tens de estar em interação, em contacto. Claro. É claro que é uma liberdade, só que também pode fazer mal, não é? Claro. Deixares de ter isso é exigente, implica
esforço, no Exatamente. sentido, não no sentido esforço, é muito difícil, mas dedicação, investimento. Claro que depois isso é reverter isso, Exato. é um caminho novamente de aprendizagem. Sem Portanto, dúvida. aquilo que eu percebo é isso, é o medo depois de perder a liberdade, é o estás ou não. Mas o que é estar preparado? Estar preparado é estás aberto, é que queres partilhar. Lá está, a Exatamente. minha vida, olha, eu sou extremamente feliz, sou extremamente realizada na minha vida profissional, na minha vida pessoal. O meu caminho tem sido progressivo em todas as áreas, mesmo do autocuidado. Exatamente. Quem vier tem que vir acrescentar. Essa é a minha premissa. E Uhum. depois eu estar aberta e disponível para também fazer essa partilha. Claro. Se eu não estou, né, e durante muito tempo conscientemente não tive só dedicada ao meu trabalho, e ok, não tenho, eu quero mesmo estar só aqui dedicada e ser seletiva no que é que estava ou não, para que tempos é que tinha para família ou os amigos, o que quer que seja, de forma Exato. consciente, informar quem tinha que informar. E isso é que é importante, que é tu organizares a tua casa, a tua rotina, o teu tempo, para teres realmente espaço para aquela pessoa. E isso é desafiante. Sem E tem que dúvida. fazer sentido. Não esquecer, qual é a parte mais desafiante, acho, nas relações, que é o início. Porque como tu tens que Claro que conhecer, sim. partilhar e tudo mais, já Claro. não há rotina, claro que isso... Por isso é que tens que organizar e querer ou não querer. O sabes se vai ser ou se não, é experimentar, é estar Exatamente. aberta a... Porque vão aparecer muitas pessoas, umas são, outras não, umas vais por ser mais rápido, outras não. A palavra que eu mais associo nesse é resiliência. Não só para a questão do início de uma relação, mas, por exemplo, o que estavas a falar, desta sociedade. É a resiliência e com muita compaixão. Dizer, não, sou eu. Esta minha melhor amiga eu estava a partilhar isto ontem com ela, e até da minha emoção, de que bom, e é tão bom o merecimento, a realização, estar aqui, claro, e que visualize, olha, se estivesse com alguém, será, e também esta visualização de, eu sei que um dia poderei partilhar este momento com alguém completamente alinhado, que valorize os mesmos pormenores que eu, né, essas coisas todas. Estava a partilhar e ela disse, olha, uma curiosidade, que uma vez que foi, não sei se é a Madeira aos Açores, portanto, acho que Açores, e foi sozinha. E então que a senhora do hotel que estava a dar as indicações de coisas a fazer, trilhos e tudo. E ela disse, depois podem fazer isto. E ela, mas eu vim sozinha. Sim, ok, pronto. Também se quiser podem fazer estes trilhos. E ela disse, mas eu vim sozinha. Exato. E ela disse, pois veio, então não podem fazer trilhos sozinha. E ela disse, quem disse que eu não posso ir? Meu Deus. Então há tem a ver esta preparação. Claro. Eu acho que, por exemplo, a questão dos hotéis, dando este exemplo deste fim de Claramente. semana e das viagens, completamente tem de desadaptados. estar e Claro que não sim. sermos penalizados por. Claro. Isto é muito importante. Mais Exato. uma experiência para não me alongar. Segundo ou terceiro caminho de Santiago que fiz, foi segundo ano. Eu fiz Santiago Finisterra. E na terceira etapa, que aquilo é Mochi, assim, que é praia, e eu cheguei e aquilo, como é praia, é só restaurantes de peixe fresco e tudo mais. E eu já tinha, gosto muito de planear e preparar, que naquele sítio eu queria ir comer, depois de referências e tudo que tive, a um sítio específico que diziam quando tinham muito bom peixe e não sei o quê. E então eu cheguei, essa etapa que é o terceiro dia é a primeira mais longa, são 32 km, estava muito calor, terceiro dia a caminhar. Exatamente. Portanto era complicado, estava mesmo duro. E eu cheguei, eu só almoço sempre faço os caminhos, normalmente só almoço quando chego mesmo ao destino. Eu acho que já eram 2h30 para aí da tarde, 2. Então eu chego e vou direto àquela marisqueira, uma marisqueira, restaurante de marisqueira. E aquilo tinha uma esplanada e tinha muitas mesas vazias cá fora e dentro também tinham algumas. Portanto já não era o período de pico de almoço. Exatamente. Então entrei e disse, cheguei à porta e disse que queria uma mesa para almoçar. E ele disse que se eu estava sozinha, mais uma vez sola. Exato, sola. Eu disse sim. E ele assim, então não temos mesa. E eu disse, mas... Tipo, apontei, tem mesas, porque eu aí até, eu rimo de mim própria, depois chorei da situação, rimo porque eu bloqueei, eu já nem sabia falar espanhol, eu sou disse desarrasco-me, eu até bloqueei e até comecei a falar em português de uma forma, olha, foi assim o momento que me lembro que até menos autocontrole tive, e fiquei, e eu disse, mas tem ali mesas vazias, e apontei, e disse, e ali, e ele disse, não, mas são mesas grandes, eram mesas de 4. Meu Deus.
E eu disse, e olhei, e, tipo, eu fiz toda uma expressão que é, mas são estas horas, Claro. tem mesas vazias, além disso tem, pai, 4 ou 5 mesas de 4, não vai ter, não estavam, Exato. tipo, estão reservadas. Não, não pomos mesa para um. Ai, meu Deus. E eu sei que naquele momento me passaram as dores, Imagino. passou-me a fome. Eu imagino. Eu já não queria saber de nada, e aquilo era uma vista para a praia, portanto estava. Depois acabei por ir almoçar. Mas eu sei que eu acho que foi a última vez em que eu até me permiti. Eu acho que estou até a reviver as emoções. Eu chorei e fiquei muito revoltada. Claro que sim. E disse: o que é isto? Que sociedade é esta? Porquê é que isto está a acontecer? Não conseguia entender. E depois, ok, rapidamente, não é porquê. Ela ainda pensa, para quê? O que é que isto pode estar a querer dizer? O que é que isto, ok, a sociedade ainda está assim, mas pensa, tu estás bem, ok? É revoltante, nós não podemos mudar regras e são, obviamente, levou com uma avaliação negativa. Claro que sim. Muito semelhante a isto é a questão dos sítios pet friendly, não é? Sim. Há poucas pessoas e poucos Exatamente. sítios. Também há os ambientalistas ou os gestores dos animais também ficam muito revoltadas. É particular, claro que é diferente, mas eu acho que senti isso, essa revolta nessa altura foi muito assim, que é, meu Deus, mas como é que é possível? Porque é que uma pessoa não pode, não é, ter esse momento sozinha? Então eu acho que ainda há um trabalho muito grande. E a última experiência e mais recente que tenho tido tem sido a questão da procura de casa. Okay. Então, eu tenho. Que isto até surgiu na questão. Eu escrevi sobre o escolher-me. Se estás a escolher, pus uma publicação. Exato. Porque houve um dia que foi assim o auge, outra vez. Eu não tenho sido a escolhida para arrendar uma casa. Porque sou mulher, solteira, sozinha. A primeira pergunta que me fazem logo é: para quantas pessoas é? Exato. É para o casal? Tem filhos? Tem gatos? Cães? É sempre assim. Não, é só para mim. Depois é a questão, o que é que faço? Os recibos. Sou trabalhadora independente. Não tenho recibos de vencimento, mas temos rendimentos. Faço os meus descontos para a Segurança Social. Os meus impostos estão em dia. Portanto, tenho uma folha de remunerações para apresentar, com rendimentos comprovados que consigo pagar aquela renda. Então, na verdade, a resposta que recebo sempre é assim: olha, peço desculpa, tinha tudo, porque toda a gente gosta. Muitos, que lindinho, espetacular. Exato. Mas escolhemos um casal. Tem sido esta resposta. Exato. Então, houve um dia que era a casa, tinha sido mesmo, era aquilo, e eu criei expectativa, confesso, mas achei mesmo que a pessoa queria me escolher. E a pessoa escolheu o casal. E nesse dia, chorei outra vez muito e disse: o que é que está a acontecer? Porque é que a sociedade é assim injusta? Depois percebi, não, eu tenho que me escolher a mim e a minha primeira escolha. É duro. A resiliência tem que estar cá. E disseram-me uma coisa. Inclusive, foi uma pessoa que esteve presente nesse período da minha vida. No sentido que estava a conhecer a pessoa. E disse-me uma coisa que é tão claro. Então, olha, mulher solitária, o que é que achas que as pessoas vão pensar? E aquilo soou tanto em mim que realmente é assim que a sociedade vê. Ela é solitária. E depois o que é que ela vai fazer? Ou tem um problema, ou vai pôr lá pessoas em casa. Exatamente. Portanto, há as duas coisas, não é? Já havia perspectiva, mas acima de tudo é mulher solitária. E isto é o machismo que ainda a sociedade tem presente. Machismo que não tem que ser só por homens, neste caso quem me disse isto foi um homem, mas também... sim, o machismo muito presente também das mulheres. E a questão da mulher solitária, e claro que um casal tem muito mais a ganhar porque são duas pessoas que precisam da casa. O que é que isso tem? Então, eu acho que ainda é visto desta forma. Também sei que isto assusta, por exemplo, a questão à sociedade assusta e aos homens. Acho que do ponto de vista romântico assusta. Muitas pessoas me dizem que é natural. Já homens me disseram que falaste no início uma força, não sei o quê. Muitas pessoas me descrevem como força da natureza. Exato. O ter essa força, ou ser inspirador, ou ser independente financeiramente, não significa que eu não quero ou preciso de ser cuidada, sou mulher como outra pessoa qualquer, emoções para partilhar e sentimentos que também cuido, que sei cuidar de tudo. Portanto, na verdade,
há toda uma imagem, um estereótipo que se cria Uhum. porque sai fora daquilo, eu e outras mulheres semelhantes a mim, daquilo que é o estereótipo. Exato. Porque se tu olhares para a história, mulheres com este perfil eram aquelas mulheres que ficavam patias, Sim, que eram aquelas mulheres exatamente. frias, as professoras que não casavam, não tinham filhos, que eram as Exato. mulheres com muita, como é que lhes chamavam? A palavra até é um bocado, ou ressabiadas, Sim, ou sim. mulheres revoltadas com a vida porque não conseguiram, Sim, o que não é verdade, de tudo. não é? De tudo. E é importante começarmos a perceber que há um papel da mulher muito diferente a ser mudado, Exatamente. não só os que estão em relações ou em casamentos, mas efetivamente quem está solteira. Ser solteira não é teres um problema, pode ser uma escolha, para muitas pessoas pode sim ser sinónimo de terem alguns bloqueios e pessoas estão aí claro. que estão abertas e não conseguem ter relações, estabelecer conexões por algumas dessas questões. Claro. No meu caso, tenho-me deparado na sociedade com estes obstáculos que eu vejo muitas vezes, às vezes rio-me, que é assim, não estou a passar nada mais ou menos do que aquelas pessoas que têm limitações físicas, cadeiras de rodas e tudo, que já se fala há muito tempo, também têm, para ir a um multibanco. Exatamente. Isto é claro que é diferente, não é? Mas eu acho que são limitações que a sociedade está a impor. Que impõe. Claro. E que, no caso da casa, por exemplo, coloca aqui algumas barreiras, sim. isso sem dúvida. Claro. Mas quer a questão de fora, pessoas próximas e tudo, que acham que sim, que eu sou muito triste, tenho uma vida triste, ou porque não tenho. Não te preocupes, tu ainda tens muito tempo, tu só tens 33 anos, só que aos 40 ainda podes ser mãe. Mas quem disse que eu posso. Exato, eu não queres ser mãe, mas eu nem sei. Claro. Eu só sei isso, eu acho que só saberei se eu estiver numa relação, não sei, num limite que possa querer decidir. Há muitas pessoas que querem decidir ser mais sozinhas e esse sonho, não é? De serem mães, e que depois, pela idade, querem não fazer sozinhas por todos os meios que existem. Mas a questão é, nem sei, não faz sentido responder essa questão, não é? Claro. Então ainda há logo essa associação. E por um lado muita compaixão muitas vezes e aceitação, por outro, às vezes surpreende-me de quem vem. E são pessoas que não estava à espera. Claro. Então é um bocadinho os desafios que eu... acrescentando a isto, o facto de ser psicóloga não facilita a coisa. Claro. Nomeadamente para a questão das relações amorosas ou dos homens, que é também visto de uma forma, ser psicóloga por si tem um caráter e um peso de porque há avaliação, porque isto... E, portanto, é um dos outros obstáculos e que muitas pessoas não têm noção. Não entendem que... mas como é que isso é uma barreira? Mas como é que... Não é? É uma barreira, é um obstáculo, cria algumas questões para algumas... Há quase um assustar ainda maior da pessoa que está do outro lado, que tem medos, receios, pronto, e isso também tem sido um desafio grande. Acredito. Pelo qual tenho lidado. Acredito. Mas pronto, estou forte. Exatamente. E acima de tudo estás feliz, que é aquilo que é mais importante. Sim. Estou sou mais do que sou. Exatamente. E estou num processo de viver e de aprender esta parte. Portanto, tem sido o último ano, acho que, e os últimos meses, neste caminho. Sim. Sem dúvida. Querida Belinda, lá está. Esta conversa é fantástica. Eu está tenho a certeza que daria aqui para nós estarmos imenso tempo. Mas lá está, para não ficar aqui um episódio efetivamente muito grande, porque tenho feito episódios muito grandes. Exato. E então quero ver se também começa aqui a terminar aqui a nossa conversa fantástica. Se tu conseguisses transmitir algo a alguém que está daquele lado e que efetivamente ainda não consegue estar neste lugar, não é? De estar feliz e ser feliz dessa forma, de não estar em relação nenhuma amorosa e de conseguir estar feliz, o que é que tu dirias a quem está daquele lado? E também um bocadinho no sentido de o que é que aquela pessoa que está daquele lado e pode estar a sentir isto pode fazer por ela mesma para pelo menos se sentir mais confortável e bem como está, independentemente do que possa vir a acontecer. Primeiro é um caminho de aceitação e paz interior. E isto não foi de um dia para o outro. Claro que sim. E isto são processos. Eu não fiz tudo ao mesmo tempo. Claro. Portanto, eu tive que ir por partes. Inclusive, eu estava a pensar... Eu ontem até fui treinar com a André. Portanto, tenho estado muito mais dedicada a mim, à minha saúde, ao meu corpo. Mas aquele tempo que eu até partilhei há bocado, em que fui viver sozinha e me afastei um bocadinho da cidade...
foi só para trabalho interno. Por exemplo, eu nessa altura eu parei, não parei de mexer, eu fazia muitas caminhadas, fazia os pronto. Exato. Mas em termos de treino e de alimentação, eu sabia que eu não poderia ter tudo para trabalhar, então eu pus aquilo de lado. Claro. E tenho ido por partes. E para mim, o corpo no todo, não só o físico, e quem tu és, constrói-se de dentro para fora. Sem dúvida. E mesmo na questão da nutrição, podes treinar muito, se tu não comes bem, não faz sentido. Então é de dentro para fora, é do que tu te nutres cá dentro. E cá dentro é o que ingeres na alimentação para o corpo físico. Exatamente. E é da tua parte mental e emocional. E eu decidi, já era um caminho, mas não, eu ainda preciso de ir mais fundo. E então é este caminho interior, de autoconhecimento. Exato. E depois eu usei, claro, fiz um processo, é o que funcionar para cada um. Claro. Procurem ou terapia, há ferramentas de autoconhecimento. Não, eu sei que em 2017 já tinha contactado com o Human Design, porque foi uma coisa que também me mudou e transformou a minha vida, ainda segui mais aquilo, comecei a estudar. Portanto, primeiro é autoconhecimento. É tu fazeres um trabalho contigo de realmente perceberes que não tens nada de errado. E se tu ainda pensas isso, tu ainda tens crenças e padrões e limitações, depois trabalhar todas as relações que já existem na tua vida. E se não existem, o que é que não está? Porque depois uma pessoa pode estar muito isolada e não ter relações sociais, por exemplo. Exatamente. E depois sim, aceitação. Como é que eu posso? Eu não me aceito tal e qual como sou. No meu corpo, por exemplo, na minha imagem, eu não vou estar preparada, não estou preparada para estar ao lado de alguém. E para que essa pessoa me aceite tal e qual como eu sou. Não é? Porque eu vou estar sempre... isso muitas vezes vemos, e tem consultas pessoas que dizem... a necessidade que tem que estar sempre a dizer que não estou bonita. Se ele passa um dia sem me dizer que eu estou bonita, isto é muito comum nas mulheres. Ou já não me fez um elogio hoje, ou não apreciou a minha roupa, ou não apreciou... Isto não pode... Claro que é bom ouvir isso, claro. E é importante que exista. Claro que sim. Também mas eu não vou depender disso. E se não houver, está tudo certo. Exatamente. Eu sei que é para mim. Não é? Não me visto para aquela pessoa. Eu visto para mim, para o trabalho, para a profissão. Claro que um elogio é sempre bom, mas não é o que me dá a segurança, a certeza e a validação de que eu sou mais bonita. Então é ir num caminho e que perguntam muitas vezes, leva tempo. Isto é um caminho que leva tempo. E para eu chegar ao hoje... Repara, eu hoje até estava a ver... Eu tenho tido, nos últimos meses, tenho percebido que tenho bastantes cabelos brancos. Portanto, assumidamente. Claro. Não, foi uma coisa... Nunca pensei. E honestamente pensei que não iria ter tão jovem. A verdade é que é mais tardio. Claro. E há uns meses é que comecei a perceber que tinha. E alguns são mais visíveis. E confesso que é uma coisa que ainda estou a perceber o que é que eu sinto em relação a isso. Claro. Porque, efetivamente, eu não esperava, nem sabia como é que me ia sentir, mas não esperava sentir algumas das coisas que estou a sentir. Não é o facto de envelhecer, mas é, ai meu Deus, então ainda estou a processar. Repara, não foi impulsivo ao ponto, vou já pintar o cabelo. Exatamente. Mas também não é do género, meu Deus, e agora? E que vai olhar... Não. Eu estou a dar tempo. Primeiro não é uma coisa que é assim tão impactante. Estou a dar tempo a perceber o que é que sinto. Exato. O que é que isto significa para mim. E é este processo, que é não quereres logo ocultar, lá está, ok, está cá, está tudo certo. E eu posso escolher camuflar isto só para me sentir ainda melhor. Não quer dizer que eu estou a camuflar a minha... Mas eu não vou ser impulsiva a fazer isto. Exato. E isto é um exemplo. E leva tempo. Esta questão do exercício e do corpo e da alimentação, que é uma coisa... Nunca foi assim um extremo... Eu nunca tive nenhum tipo de problemática em termos de alimentação. Sei que esteve sempre muito associada às minhas questões emocionais e o treino nunca foi algo que me apaixonasse. Mas é uma coisa que eu tenho estado a descobrir o quão bem me faz, mas o que é que eu tiro em termos de prazer dali. Exatamente. Mas tem sido progressivo, sem martirização, sem culpabilização se não conseguir treinar. Depois comecei a perceber, não, mas isto é mesmo importante, então vou reformular. Depois é a negociação com a minha parte profissional da não culpa e das prioridades e de redefinir coisas e do que é que eu quero trabalhar para mim. Pá, não se enganem, isto mesmo deste lado é um processo, por isso é que se chama processo, caminho, não se chama imediato. Não há respostas de autoconhecimento, de transformação que sejam imediatas. Leva tempo. Agora, estou sozinha nisto? Claro que não.
terapia, autoconhecimento, ler muito, portanto, há todo um processo de investimento por trás disso, até conseguir chegar aqui. E até conseguir estar muito tranquila em poder, se não tiver planos, mesmo se não tiver um fim de semana com alguma coisa, ou escolher dizer não, ou então não tenho nada, não significa que estou sozinha e já estou deprimida na minha vida. Esta aceitação de quem é que eu sou e confiar, claro, não é se eu ficar fechada sempre em casa, eu não vou, obviamente, expandir nem a minha rede social, nem eventualmente encontrar aqui uma relação amorosa. Mas também precisaste de algures na Mas tua vida precisei de estar, tempo, exatamente, e perceber quando e como estou em conexão comigo, quando é que eu já me sinto aberta para estar nestas interações. E há uma premissa que eu digo sempre, a partir do momento que eu disse, ok, estou para o mundo outra vez. Exato. Eu todos os dias, desta forma, e brinco, é sério, na minha terapia, eu digo à minha terapeuta assim, a minha psicóloga, assim, eu agora, isto foi da última experiência, que foi um bocadinho, mais uma vez, porque tenho passado assim, sem expectativa, mas com algumas desilusões, porque às vezes fico triste, tenho que ficar, porque tenho que me permitir, mas eu disse assim, não, eu agora... Há uma premissa que é esta, todos os dias que saio de casa, eu não sei se vou encontrar, ou se me vou esbarrar, na pessoa deste momento, né? Então basicamente eu estou sem olhar para o chão, que era uma coisa que tu após a desilusão ou após um período tu estás descrente, já não quero, olha, vou deixar, mas estás a olhar para o chão literalmente, né? Estás com a cabisbaixa, não, é confiante, não é? Exatamente. Porque eu sinto-me bem, eu não sei quem é que vai, porque se tu não olhas, tu não vês como é que está o tempo, tu não vês o que é que está à tua volta. Se eu entrasse a olhar para o chão, não via que havia ali atrás uma piscina, portanto, se eu não fosse observadora, e aí eu estar observadora, porque se eu não observo, eu também não consigo saber o que é que está à minha volta. E às vezes estão a observar-me, ou estão a olhar para mim, e se eu estou fechada para isso, então lá se vai uma oportunidade. Então eu digo, sempre que saio de casa, em tudo o que eu vou fazer, desde o ir ao supermercado, ao ir treinar, ao ir fazer uma coisa de trabalho, eu não sei o que é que vai acontecer. Então eu estou aberta a tudo o que, se quiserem chamar-lhe universo, fé, o que quiserem, Deus me queira trazer. Portanto, é nesse sentido. E às vezes há questões que eu posso, não é forçar, mas também me disponibilizar e pôr. Hoje em dia há essas possibilidades, não é? De tu conheceres pessoas de uma forma em que tu sejas tu a tomar mais iniciativa. Ou, portanto, há esses sítios, há aplicações, há tanta coisa, redes sociais, há essa interação. E, portanto, na verdade, estás disponível. Agora, se for uma pessoa com muito pouca confiança ou baixa autoconfiança, em que não tem muitas crenças, muitas limitações, sente-se inadequada, não vai estar disponível para. Então primeiro tem que ir trabalhar isto e com muita compaixão por ela, ao seu ritmo, ir fazendo isso. Claro que eu sempre tive facilidade de falar e tudo mais, mas também tenho as minhas inseguranças, também tenho as minhas limitações, também sou a pessoa que vai logo ali tomar toda a iniciativa do mundo. E depois é o processo que eu também percebi de algumas interações, que ainda preciso trabalhar mais esta questão de me abrir, de permitir ser cuidada, porque estar sozinha há algum tempo também tenho aqui questões. Processo de tentativa e erro. Sem martirização, perceber que eu estou no processo, que eu estou a amadurecer nessa questão e que é o que tiver agora muito mais seletiva, muito mais, eu diria, apurada, e não é ser esquisita, não é? É ser muito seletiva e ser muito objetiva. Quanto mais fala-se muito isto, para a questão dos objetivos, para a performance, também trabalho muito isso, mas quanto mais tu souberes o que é que queres almoçar? Nem sei. Tu, se não sabes, depois ficas na indecisão. Se tu souberes exatamente que queres carne, já é ótimo, não é? E se quero carne, mas não quero carnes vermelhas, quero carnes brancas, ainda também mais estreita as tuas opções. Basicamente é isso. Não sou apologista de dizer que tem que ser um moreno de olhos verdes e não, nada disso. Não sou de todo. Sei efetivamente que é importante teres algum espectro de saberes o que é que te atrai, quais são as características que mais fazem match contigo, mas ao mesmo tempo naquilo que são valores, forma e postura de estar, mindset para mim fundamental, estilo de vida. Para mim, saberes isso, o que queres e o que não queres, o que aceitas e o que não aceitas, limites,
isso para mim é meio caminho andado. Portanto, se tivesse que dizer a homens também, trabalho com muitos homens nesta situação, é isto, autoconhecimento para viverem consigo mesmas as pessoas em verdade e autenticidade e neste caso estão preparados para o mundo e para a conexão. E para a conexão, exatamente. Portanto, eu estava exatamente tu mesmo, tal e qual. Ok, maravilhoso, maravilhoso. Olha, minha querida Belinda, lá está, eu ficava aqui a falar contigo muito mais tempo. Temos que ir almoçar. Exato, temos que ir almoçar para continuar a conversa. Mas lá está, aqui em câmara, temos que terminar efetivamente a nossa conversa maravilhosa. Mais uma vez queria-te agradecer do fundo do coração por estares aqui, por teres te aberto tanto. Eu acho que, aliás, eu nunca tive um episódio em que eu sinto que tenha estado tanto neste estado de contemplação. Obrigada. Porque tive mesmo a ouvir-te e também a absorver muito o que estavas a dizer e a permitir-me também aprender com aquilo que estavas a dizer. E então sinto que também foi um episódio muito, muito, muito especial nesse sentido. E por isso, muito obrigada por estares aqui. Muito obrigada por esta abertura toda que permitiste a mim e a quem nos está a ouvir e tudo aquilo que nos transmitiste. E que de certeza que há muita gente que também vai agradecer imenso esta tua Eu é que te agradeço. E efetivamente é a primeira vez que estou a gravar um podcast, portanto, e a falar de mim que venha falar de ansiedade, sobre autoestima, o que quer que seja, e daí também sentir que esta fase da minha vida fazia sentido. Se o teu tema é o amor, teria que o ser, e agradecer também por seres, no fundo, sentir esse acolhimento também, senão não faria sentido. E espero mesmo poder inspirar, como te disseste no início, outras pessoas e ajudar. Foi mesmo um prazer. E isto voou, que nem tinha noção das horas. Sem dúvida. E obrigada mesmo também por fazeres aí uma condução excelente e um acolhimento excelente. Obrigada, minha querida. Muito obrigada, querida Belinda. Olha, muito obrigada também a vocês que nos acompanharam até agora, não é? Esta conversa fantástica. Lá está, como eu costumo dizer, acredito que também a Belinda, tal como eu, também estamos abertas. Se alguém quiser entrar em contato connosco, falamos um bocadinho mais sobre este assunto e sobre outros que faça sentido. Lá está, tem as nossas redes na descrição do nosso episódio, portanto vão também visitar o trabalho da querida Belinda nas redes sociais dela, que também é fantástico e mais uma vez, tal como temos dito ao longo deste episódio, super inspirador. E portanto, se alguma de nós também vos puder ajudar, estejam à vontade para o fazer. E muito obrigada por nos terem acompanhado até agora e até uma próxima. Obrigada.